Olá, pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online e hoje nós estamos fechando o nosso estudo sobre a necessidade da perseverança, terminando aqui os estudos da nossa apostila. Então, hoje nós vamos fazer um arremate rápido acerca do assunto que foi tratado. Agradeço a você por ter nos acompanhado durante todo esse tempo, pela tua conexão, graças a Deus, que Deus te abençoe. Vamos lá, então. Algumas reflexões que a gente deve trazer aqui a respeito da perseverança. A gente persevera no meio da pressão, porque senão não tem sentido a palavra perseverança. Você está caminhando ao longo de uma jornada, você enfrenta todo tipo de desafio, de dificuldade, de oposição e tudo mais, e aí você precisa de um caráter que persevera. Ok? Toda essa jornada, ela é necessária para forjar esse caráter, para que você possa chegar até o fim. Porque perseverar para ficar pelo meio do caminho, você não atingiu o objetivo. Perseverar até que aquele objetivo se cumpra, seja na sua vida secular, na sua vida cristã, não interessa, mas você atingiu o objetivo. E qual é o objetivo maior de Deus na nossa vida? A nossa redenção, né? A consolidação da nossa salvação, até chegarmos ao corpo glorificado, seja através do arrebatamento ou da primeira ressurreição. Esse é o objetivo maior. Mas, ao longo da caminhada, você tem outros objetivos de curto, de médio, de um pouco mais de longo prazo. E a perseverança é uma virtude que está ligada a caráter. Aquela pessoa que tem convicção, ela tem posição, ela se mantém na posição, ela não negocia princípios. E o que é mais importante é que você confia em Deus. Você crê nas suas promessas, você crê no poder, na fidelidade de Deus e você alimenta uma esperança por causa dessas promessas e você anda por fé. Então, todas essas coisas estão relacionadas entre si. Deus faz uma promessa, eu tomo conhecimento da promessa de Deus, eu recebo a revelação do Espírito Santo acerca daquela promessa, eu deposito a minha confiança naquela promessa, ou seja, é uma esperança, não é aquela esperança que a gente está acostumado a ouvir aí na vida secular, como se esperar fosse uma questão de passividade. Não, essa esperança que a Bíblia fala é uma esperança de fé. Eu creio em Deus, eu permaneço na posição até que. Aí a nossa esperança ganha substância, ela ganha certeza, ok? Ela traz segurança para a nossa vida, porque Deus é fiel e Ele é poderoso. Então, isso traz, assim, como que eu poderia dizer, a atividade da nossa fé. Uma fé ativa, que obedece, que espera, que confia, que, enquanto confia, está ocupado na casa do Senhor. Então, tudo isso está junto nesse pacote. E nós temos que entender que a vida, Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Para todos. O sol nasce para todos, mas a tempestade pode pegar você no meio daquela circunstância. Então, não é novidade. Não é porque eu, agora, como cristão, não passo por
Dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Mas qual é o diferencial? O ímpio, aquele que está na incredulidade, ele confia nas suas próprias forças. E, normalmente, ele quebra a cara. O cristão confia em Deus, e Deus é maior do que qualquer circunstância. É diferente, é muito diferente. E a nossa vida é uma semeadura. E, às vezes, você faz uma semeadura de momento, é um ato, é uma atitude, é uma palavra, mas, às vezes, a semeadura é uma coisa de médio prazo. Por exemplo, quando você quer concluir um curso de graduação, pelo menos 4 anos da sua vida, você vai ter que se dedicar àquele projeto. Não adianta só concluir o primeiro semestre. E os outros? Você tem que chegar até o fim, quando aquele objetivo é atingido na sua plenitude. Você começa a construir uma casa, aí você lança o alicerce, para. Alicerce não é casa, alicerce é uma fundação de uma casa. Então, você precisa perseverar até que aquele objetivo seja realizado, seja alcançado. E no caso da nossa redenção, a consumação da nossa redenção, que é o corpo glorificado, eu preciso permanecer até o fim. É da própria natureza da fé, a fé bíblica, a fé que vem da semente divina da palavra de Deus, que é gestada pelo poder do Espírito, é algo sobrenatural, ela tem a natureza de Deus, persevera. Mas uma fé mental, religiosa, apenas emocional, apenas em função de uma circunstância, ela não persevera. Em algum momento, ao longo da caminhada, ela sai pela esquerda, sai pela direita, ela retrocede, enfim, ela não conclui o objetivo. Por isso que eu gosto muito daquele versículo ali em Lucas 21, 36, eu até vou ler aqui na minha Bíblia, só um minutinho. Lucas 21, 36, ele diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, olha aí o tipo de postura, de atitude, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Que coisas? As tribulações da vida, as provações, as dificuldades, e aqui no texto ele tem um sentido escatológico, da tribulação de 7 anos, porque o capítulo 21 de Lucas, ele vai tratar desse assunto escatológico. E Lucas está concluindo o seu discurso aqui do capítulo 21, não é? E de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, de você não sair da posição até que. Isso é perseverança. A perseverança que vem de uma fé que obedece a Deus e permanece na obediência, que descansa em Deus, que confia em Deus e que não desanima por qualquer coisa. Não é difícil você passar por uma situação em que você acaba desanimando. Eu mesmo já passei por várias. Não é nada anormal na vida de uma pessoa. O problema é você desistir da caminhada e retroceder. Aí tem alguma coisa errada. Porque você cai, você às vezes fica um pouco chateado, mas logo em seguida você volta de novo. Porque o Espírito Santo tem um compromisso com você
de te ajudar, de te apoiar, de te assistir, de te empoderar, para que você chegue até o final. Deus não é Deus de obras inacabadas, coisa que fica pelo caminho, coisa que se perde, coisa que não se conclui. Não, Deus não é assim, não. Essa não é a natureza de Deus, não é a natureza do Espírito Santo. Então veja que nós precisamos ter um olhar um pouco mais profundo, mais intenso a respeito dessas coisas. E perseverar tem muito a ver com a nossa missão, a missão da igreja. Ok? Não estamos no mundo por acaso. Estamos aqui com um propósito. Nós temos uma identidade, pertencemos a uma família, temos um propósito e temos um destino seguro. Mas a questão do propósito é a missão que Deus tem para a nossa vida enquanto discípulos de Cristo, de levar as boas novas da salvação aos perdidos, de levar esperança para aqueles que estão cativos. A instrumentalidade que Deus usa na terra neste tempo somos nós, eu e você. Você é um instrumento do poder de Deus que caminha na terra. Enquanto corpo de Cristo, você são os pés do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Ele caminha na terra através de você, através de mim. E missão envolve uma guerra espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Nós temos um inimigo que se levanta contra, que cria todo tipo de dificuldade, de obstáculo, de ardis, de artimanhas. Nós estamos numa guerra, nós não estamos num passeio. É uma guerra. E na guerra, você só vence se você permanecer na posição. Você não ganha uma guerra só por causa de uma emoção momentânea. Você ganha uma guerra de ir até o fim. E essa é a missão que a igreja tem hoje na terra. Mas o mais bonito da perseverança é o trabalhar de Deus, através do Espírito Santo, no nosso caráter. Caráter é uma coisa que é forjada no fogo, através de purificação, de limpeza, de estrutura, de formação. O caráter vem ao longo do tempo, porque é um processo. E o caráter tem a ver com a qualidade do meu coração. Deus precisa trabalhar a qualidade do meu coração, a qualidade do meu entendimento das coisas espirituais, para que Ele possa me usar como um canal desobstruído, um canal disposto e disponível para servir a Deus no tempo da minha vida. Ok? E não tem como forjar caráter num clima de bonança. Não, caráter só é forjado no fogo. No fogo. Porque certas convicções, elas terão que criar enraizamento dentro de mim. E isso só vem através de provação. Não é apenas uma questão de instrução, de um assentimento mental, de ter as ideias bem organizadas. Aliás, isso é uma bênção, né? Porque começa por aí. Mas não fica só nisso. Porque eu posso ter as minhas ideias bem organizadas, mas eu não tenho a fibra de um guerreiro. Vocês estão entendendo? Então, vai além da instrução. É algo que é forjado, uma referência interna bem resolvida, enraizada, em uma intensidade que Deus cria dentro de mim, e o diabo não pode destruir essa estrutura
que é operada pelo Espírito Santo dentro de mim. E Deus me concede graça para que eu possa suportar todas as coisas que vêm contra mim. Ok? É a graça de Deus que cria essa atmosfera de poder, de resistência, de firmeza, de convicção na minha vida. Para isso o Espírito Santo está aqui para me ajudar, ok? E o interessante é que a sabedoria vem através da experiência, porque se for só instrução mental, você só está no primeiro degrau. Mas é preciso descer mais fundo. A sabedoria vem da experiência, de você conhecer a Deus pessoalmente, experimentalmente, porque ninguém consegue tirar esse aprendizado da tua vida. A informação, a instrução, você pode esquecer, você pode descartar, você pode trocar por outra, mas uma experiência vívida, legítima com Deus, ninguém consegue tirar isso de você. É algo marcante, algo que está lá dentro de você, tá bom? A questão é que você tem que fazer as perguntas certas na hora da aprovação. Não é reclamar, não é se vitimizar, não é ficar com chororô. Não, faça as perguntas corretas, de forma educada diante de Deus, porque é com Ele que você tem que resolver essas questões. Você tem que perguntar para Ele: Senhor, o que Tu queres da minha vida? Através dessa aprovação, dessa dificuldade, desse obstáculo, o que o Senhor quer me ensinar, porque eu quero aprender. É uma atitude diferente de você ficar murmurando, de você ficar olhando para o outro e reclamando diante de Deus. Por que isso não acontece na vida do outro? Por que a vida do outro é diferente? Você ainda não está olhando para o lado certo. Olha para Deus e pergunta para Ele: o que Tu queres de mim? E eu quero facilitar, eu quero cooperar, eu quero ser ativo, proativo nessa obra tremenda do Espírito Santo na minha vida. E qual o propósito, a intenção que o Senhor tem através dessa experiência na minha vida para atingir a vida do outro, para que a minha influência, o meu legado, seja relevante na minha geração. Caso contrário, a gente não sabe o que está fazendo no mundo, está meio perdido, achando que eu sou a referência de tudo. Não, a referência primária de tudo é Deus. Eu apenas dependo da referência dele para que eu também tenha referência e tenha finalidade, utilidade no tempo da minha vida. É sempre assim que Deus trabalha. E eu vou encerrar aqui com 2 versículos para mostrar como isso na Bíblia é algo importante. Tá bom? O primeiro texto que eu quero ler aqui em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Motivo de alegria, passar por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da tua fé, da sua persistência, da sua confiança, produz perseverança, ou seja, eu não desanimo. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha aí, esse é o propósito de Deus para a vida de cada um. Ok? Então não adianta ficar perguntando: por que só eu que passo por isso? Não, não é só você, não. Todos estão passando. Talvez haja uma diferença de um para o outro, mas isso cabe a Deus, não a mim. Eu não tenho que ficar julgando o outro.
eu tenho que julgar a minha própria vida. Ok? Para que eu tenha utilidade nas mãos do Senhor. E tem um outro texto aqui na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, falando dos crentes de Tessalônica. Irmãos, como é justo, porque a sua fé está crescendo, tendo experiência com Deus, aprendendo abundantemente, e o amor de cada um de vocês, uns pelos outros, está aumentando. Veja bem, Paulo elogia aquela igreja porque a fé deles está crescendo e o amor entre eles está crescendo também. Porque nós somos uma família, o corpo de Cristo. Portanto, nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus. Ele elogia a igreja de Tessalônica em outros lugares, para onde ele foi, ok? Pela sua firmeza, constância, perseverança e fé em todas as suas perseguições e nas aflições que vocês estão suportando. Paulo elogiou a resistência, a resiliência deles no meio de provações e perseguições. Ele elogiou, falou, isso é coisa boa, isso é maravilhoso, o fato de vocês manterem a posição, a constância. E ele conclui, isso é prova do justo julgamento de Deus, porque tudo aquilo Deus usa, porque Deus tem um propósito, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. A estatura de varão perfeito, a nossa semelhança com Cristo, fala de uma jornada de provações, para que a maturidade, a integridade seja uma realidade na nossa vida, e isso mostra para os outros a realidade do reino de Deus, que é uma pessoa governando a minha vida, o meu Senhor que me comprou. Ok? Então, o sofrimento, ele não vem apenas por uma questão de pecado, de semeadura errada, de ignorância, de passividade, de ingenuidade. Não! É a guerra espiritual. O diabo se levanta contra, mas no meio da guerra Deus está derrotando os meus inimigos e está trabalhando o meu caráter. Deus não perde a oportunidade e Ele tem um olhar bem amplo acerca dessas coisas. E eu louvo a Deus, porque se não fosse pelas nossas provações, quem nós seríamos? Aonde nós estaríamos? O que nós teríamos para oferecer para as pessoas que estão lá fora? Ou até mesmo para os nossos irmãos que estão aqui dentro. Ok? Então eu louvo a Deus, que cada um saiba aproveitar ao máximo as suas próprias experiências pessoais, familiares, e tire o melhor proveito possível dessas experiências, porque Deus quer usar isso. Deus quer usar isso para abençoar outro. Por isso que Ele te deu graça para você suportar essa situação, para você crescer, para você aprender, porque o outro está precisando e você vai ser um instrumento que Deus vai utilizar. Tenha um olhar diferente diante das coisas, um olhar de sabedoria, ok? Nosso tempo esgotou e eu agradeço a você por estar nos acompanhando até aqui, na conclusão desse módulo, a necessidade da perseverança. Reflita sobre essas coisas, porque são ensinos espirituais, coisas que mexem com a nossa vida cristã, com a natureza, com a qualidade do nosso cristianismo. E nós estamos aqui para obedecer a Deus e dizer para Ele com toda a humildade, Senhor, seja feito como Tu queres. Ele sabe como fazer, eu não sei. E eu confio nele, porque Ele me ama e Ele quer o melhor para a minha vida. Ok? Agradeço a você pela tua conexão. Reflita sobre essas coisas, tenha uma semana abençoada
Conto com você a semana que vem, quando a gente vai estar iniciando um novo módulo falando acerca da motivação da nossa vida, que é vivendo acima da mediocridade do sistema do mundo. Ok? Um grande abraço e eu conto com você até a semana que vem.